Olá, meus queridos, boa noite, luz e paz no seu caminho. Com gratidão, estamos aqui para, nesta noite, agradecer a Deus por esta oportunidade maravilhosa. Meus queridos, um assunto polêmico, mas pedido por uma das minhas inscritas no meu canal. Eu então resolvi a trazer esse assunto, é um assunto muito polêmico. Eu tenho uma visão em cima desse assunto e quero trazer aqui alguns trechos sobre o divórcio. Por mais que eu venha te falar sobre o que a Bíblia diz e sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu imagino, mas eu tenho uma conotação diferente um pouco em cima daquilo que é e daquilo que não é. Então eu vou trazer nesta noite, não sei se eu vou conseguir aqui abreviar algumas coisas, mas o assunto hoje é o divórcio. Desde já eu quero te agradecer por ser inscrito no meu canal. Sei que eu vou trazer palavras aqui que pode aborrecer algumas pessoas, tá? Mas eu quero te dizer que eu vou falar o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia. Eu sei que vou alegrar uns com o que eu vou dizer, vou entristecer alguns, mas eu quero te dizer que eu tenho uma convicção bíblica. Então não é do meu feitio aborrecer alguém ou aborrecer outra pessoa, até porque eu sou divorciado, tá? Então assim, mas não vou contar aqui o assunto que aconteceu para que surgisse o meu divórcio, mas vou aqui em cima da Bíblia colocar o que a Bíblia diz e também vou estar colocando o que eu penso. A minha verdade, aquilo que eu acho que é certo, não tem que ser certo para você. A mim, que eu penso, o que eu acho, pode ser que não seja certo para você, mas é o que eu penso e o que eu acho. Amém? Eu quero nesta noite te agradecer e pedir a você que, se está gostando do nosso conteúdo, que você compartilha os nossos vídeos, compartilha para Deus abençoar, porque sempre tem uma pessoa precisando de uma palavra. Portanto, o assunto hoje é divórcio. É permitido ou não o divórcio? Pode-se casar-se de novo ou não depois do divórcio? Vamos por umas questões. Nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia, falar um pouco sobre as leis que regem o nosso país e assim por diante. Vamos falar até onde aí Deus permitir. Meus queridos, eu abro a minha Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo de número 9, que diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete o adultério. Jesus estava falando com os fariseus. Então, os fariseus apertaram Jesus para que Jesus falasse acerca do divórcio, se era permitido ou se não era permitido. Isso é no capítulo 19, se você quiser anotar, 19, e o versículo que eu li foi o versículo de número 9. Veja bem o que a Bíblia diz, veja bem, entenda o que eu vou te dizer, que eu vou desfolhear a Bíblia aqui em alguns versículos para que nós possamos entrar no assunto. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, obedeça a vírgula. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, não sendo por causa de prostituição, vírgula. Entenda que Jesus quis dizer. Há uma vírgula de todo tamanho, separando o ponto que Jesus está falando. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, não sendo por causa de adultério e casar com outra, comete adultério. Beleza? Isso é o capítulo 19. Agora, Mateus capítulo 5, Jesus fala novamente sobre esse requisito, 5:31. Vamos lá.
Também foi dito que qualquer que deixar sua mulher e lhe der carta de desquite, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição. Outro versículo do mesmo tamanho, do mesmo feitio que Jesus está dizendo. Aí nós vamos voltar um pouco lá atrás, porque às vezes as pessoas gostam de falar que é do início. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 24, versículo de número 1 a 4. Quando um homem tomar a mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela achar coisa feia, lhe fará escrito de repúdio e lhe dará a sua mão e a despedirá da sua casa. E se ela, pois, saindo de casa, foi se casar com outro homem, esse último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, não der e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que tomou por sua mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá torná-la a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois abominação perante o Senhor, assim nos fará pecar a terra que o Senhor deu o Senhor teu Deus te deu por herança. Meus queridos, é um assunto muito polêmico, porque nós precisamos de obedecer às Escrituras, porque o que a Bíblia diz, ela separa em uma vírgula. É um assunto polêmico que você não consegue dizer nem que sim e nem que não, perante o que a Bíblia está dizendo. Porque Jesus fez a Bíblia, no livro de Mateus, no livro de Deuteronômio, eu nem vou discutir muito sobre esse versículo, porque lá é até pior do que o de cá. Lá já fala bem batido, se o homem casou-se, mas achou algo que na mulher que não o agradara, ele poderia despedi-la, correto? E após ele despedi-la, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Ele podia casar com outra, não tinha problema. Então, quando Jesus é prensado pelos fariseus sobre a lei do divórcio, aí Jesus fala que lá no tempo de Moisés, ele deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Isso foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou. Agora, na escrita do doutor Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo de número 31 e o versículo de número 32, tem um parênteses que deixa você nem mesmo que um sim e mesmo que um não. Qual que é esse parênteses? É que eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, deu uma brecha aqui, que se a mulher trair ou o homem trair, tem direito a divórcio. Entenda bem, tem o direito a divórcio. Eu estou colocando Bíblia para você entender que é a Bíblia. Então, nesse requisito, tem um ponto que deixou aqui na Bíblia, que se o homem te traiu, você tem todo o direito de casar-se. Não falou com boas palavras de entendimento, mas tem uma vírgula separando o assunto. E esse assunto que separa vou repetir para você, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, a não ser por causa de prostituição, vírgula, faz com que ela cometa adultério. Então, esse assunto, essa vírgula que separa e o tema que separa essas duas vírgulas, está te trazendo uma brecha para que você tenha um novo relacionamento. Mas eu quero ir mais na frente, abordar um outro assunto que está aqui no livro de Mateus, também quando Jesus foi perguntado sobre essa palavra chamada divórcio.
Diz assim, olha, eu vos digo, porém, qualquer repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, se casar com outro, comete adultério. Se casar com a repudiada, também comete adultério. Jesus, então, está dizendo aqui para os fariseus. O fariseu, olha, o adultério, o divórcio foi permitido só por causa da dureza do coração. Dureza do coração. Mas Jesus, se esta palavra foi Jesus respondendo, então ele tem aqui uma conotação que te dá uma brecha para você ter um novo relacionamento. Bom, te dei os parâmetros bíblicos. Agora eu vou dar o parâmetro meu, que eu acho. Estou até fechando a Bíblia aqui, parâmetro meu. Veja bem, em primeiro ponto, eu quero te dizer que vamos dizer que eu estou hoje, eu fui pastor durante 14 anos e era meio carrasco com relação ao divórcio, né? Mas a gente vai estudando para poder procurar entender cada vez mais. Eu vou continuar estudando. Se eu vier cometer algum erro aqui, que você entender que seja um erro meu, quero já te pedir perdão, mas eu vou colocar a minha visão sobre o divórcio. O divórcio, na minha visão, ele é o pior demônio que existe no século 21, vai existir no século 22, já existiu no século passado. É o pior demônio que existe na vida do ser humano. Primeiro, na minha visão, vou colocar o porquê que eu entendo isso. Primeiro ponto é que quando se divorcia um homem e uma mulher, mata-se 3 famílias. 3 famílias. Primeiro mata a família do homem e da mulher. Por quê? Porque tem os filhos que vêm sofrer com a separação dos pais, do pai e da mãe. Ah, mas e se tiver aquilo que a Bíblia diz? Eu estou dizendo na minha visão de divórcio, não estou falando sobre o que a Bíblia diz. Eu estou falando da minha visão. O primeiro campo que é destruído é os filhos. Como dizer essa palavra? A probabilidade dos filhos crescer e se desviar para um caminho mau é muito grande. É muito grande. Muito grande. Eu vou voltar nesse tema aqui no final ainda, porque eu vou mais para frente um bocadinho. A segundo ponto, segunda família que sofre é a família da esposa. A esposa, quando se separa do marido, a família sofre, porque vê o sofrimento da filha, o pai e a mãe vê o sofrimento da filha, e às vezes, e muitas das vezes, a filha ama o marido, e a terceira coisa que acontece, prejuízo, é a mulher, o esposo, às vezes ama a mulher, aconteceu algo e já não quer mais o casamento e parte para o divórcio. Hoje está acontecendo demais, não precisa nem desistir uma prostituição ou um adultério para acontecer o divórcio. Estão destruindo as famílias por causa de um divórcio. Meus queridos, eu vou colocar a minha visão em cima daquilo que eu penso sobre o divórcio. Preste bem atenção, preste bem atenção. Tem muitas pessoas que estão divorciadas que ainda têm um sentimento pelo casal. O casal, às vezes a esposa ama o esposo e o esposo ama a esposa e estão no ponto de separar. O que eu penso, o que eu acho é que falta diálogo, tá? Aquele que já divorciou, tudo bem, já divorciou, né? Cada um seguiu sua vida, se está bem, glória a Deus. Se está seguindo a vida tranquilo, glória a Deus, ótimo, ótimo, né? Se for olhar pelo panorâmico bíblico, né? Aí tem aquela questão da vida espiritual, aí você vai pela questão da Bíblia, mas pela questão do nosso país, das leis que regem o nosso país, pela lei do nosso país, você pode casar até mais 10 vezes se você quiser, não tem problema. Desde quando que você case com uma só mulher, não é casar com 2. Mas parece que até hoje está até liberando aí para casar com 2 mulheres. Já estou visto aí, parece que no Rio de Janeiro, não sei, não quero aprofundar nesse assunto, que não é um assunto que eu vou
manobrar bem, porque eu não tenho as fontes necessárias. Mas, pela lei que rege o nosso país, você pode casar. Agora eu vou pôr no outro ponto que eu penso sobre o divórcio. Também um casal que está vivendo uma vida destruída dentro de uma casa, criando, vamos dar um exemplo aqui, uma parábola, que esse casal tenha 2 filhos, vamos dizer assim, esse casal tem 2 filhos que estão sendo criados e naquele matrimônio já doente, a briga entre a mulher e o homem, não tem mais entendimento, não tem diálogo, não tem força, discussões. Tem que haver a separação, porque não tem lógica de você criar 2 filhos ou um filho só num âmbito de que só dá coisa errada. O marido bebe, bate na mulher, ou a mulher bebe, bate no marido. Então, eu acho que nesse ponto o divórcio seria uma solução imediata para que essa criança também não cresça vendo essa cena e trazer para a vida dela no futuro atrapalhá-la. Então, o que eu penso sobre o divórcio o primeiro ponto é que você deve analisar bem o que você está fazendo, se essa realmente é a situação que você tomou, a decisão para você tomar, você deve pensar direito se realmente essa decisão que você vai tomar vai lhe trazer benefício na sua vida, tanto espiritual quanto material. Por que eu falo isso? Porque às vezes uma mulher, por exemplo, ou um homem já de idade, passa por um divórcio e vai ter que recomeçar a sua vida. E muitas das vezes, como que ele vai recomeçar esta vida? Vai ter um pouquinho de dificuldade, né? Então, você está ali vivendo um casamento que às vezes falta diálogo para poder você tirar proveito mais desse casamento e deixar esse casamento fluir, né? Às vezes a mulher é orgulhosa, ou o homem é orgulhoso, ou o homem é tupitudo, ou o homem é ignorante. Falta diálogo. A única coisa que falta entre 2 pessoas que estão juntos é dialogar, porque o amor, o sentimento chamado amor, que é um amor, é você querer, né? Um sentimento que você pode e você tem condições de dar manutenção nisso aí. Por que tem condições de dar manutenção? O amor é uma escolha, né? O amor é uma escolha, não eu vi a pessoa e apaixonei. Não, o amor é uma escolha. Você escolheu amar aquela pessoa, né? E outra coisa, você, após a sua escolha, você vai encontrar uma pessoa, por exemplo, você que é casado aí há mais tempo, que conviveu mais tempo com a sua esposa, ela não é aquela mesma princesa que quando você casou. E você também não é aquele mesmo príncipe. Você às vezes se acha o rei da cocada preta, ou então ela pela mesma forma. Não, o tempo passa, as coisas tende a piorar, porque a velhice, nós vamos envelhecendo e as coisas vão mudando. Então, a troca, eu acho que o divórcio nesse ponto é uma ignorância, Agora, eu não vou julgar aqui que está certo ou que está errado, porque eu não sou Deus e nem sou juiz da vida de ninguém, né? O meu ponto de vista sobre isso aí, eu acho que as pessoas precisam um pouco de conscientizar mais, um pouco de conscientização sobre o divórcio, né? O outro ponto que eu quero voltar de lá no início com relação ao que a Bíblia diz e com relação à família, é que existem pessoas que às vezes por pouco tomam decisões precipitadas para entrar no divórcio. O divórcio, pela Bíblia, ele dá uma brecha para que você possa entender lá, leia, releia lá, pode escrever no meu canal, fique à vontade, mas, ao meu ver, ele é condenável pela Bíblia, né? Agora, pela lei que rege nosso país, não. Tudo tranquilo, normal, você pode se divorciar e pode casar, mas não é a lei do meu país que vai levar para o céu. Tá, deixou uma brecha aqui, a Bíblia deixou, tem uma brecha ali sim, tá, mas
Não que eu queira ser contra o divórcio, não, muito pelo contrário. Eu acho que se está dando errado, se está trazendo, tirando os benefícios da vida do ser humano, tanto da mulher quanto do homem, eu acho que a primeira coisa que precisa existir se chama respeito. Eu acho que é respeito. Você tem que ter amor. Se o amor seu realmente não existe, se não é aquela escolha que você fez de amar, porque o amor é uma escolha, e eu posso provar isso. Como diz o pastor Cláudio Duarte, o amor é uma escolha. Por que é uma escolha? Eu escolho amar alguém, porque o amor que eu tenho é um amor que ele vem do sangue, é para os filhos. Os filhos nós escolhemos amar, o filho nós amamos, mas a mulher é uma escolha, o homem é uma escolha. Você escolheu por quê? Porque você soube respeitar as diferenças que existem entre os dois casais, entre o homem e a mulher. Então, se você escolheu amar uma mulher, você escolheu amar ela com os defeitos dela. E se você escolheu amar um homem, você escolheu amar um homem com os defeitos dele. Então, é uma escolha. Agora, os filhos não, filho a gente ama sem escolher. Ama todos iguais quando tem 3, 4, 5, sei lá quantos tem, né? Então, a primeira base que eu penso, né, acerca do divórcio precisa de ser um pouco mais pensado quando se toma uma decisão tão forte quanto essa, né? Eu já disse que é brechas em cima de brechas, mas quantas das vezes que Satanás não vai deixar uma brecha também para você destruir a sua família? Quantas das vezes que às vezes você é enganada por um astuto que quer destruir os seus filhos, que quer destruir a sua família? Então, meus queridos, essa é a minha colocação. Espero que você tenha misericórdia por que eu falei, porque essa é minha visão, é o meu pensamento. Você não tem que aceitar isso que eu estou falando, tá? Você tem que analisar a sua vida, o que você fez da sua vida, né? Eu disse aqui os prós e diz o contra, né? Porque quando se faz algo dessa parte, há sofrimento. Eu nem disse aqui também sobre a perca material, que isso não vem ao caso aqui. Material, você corre atrás e ganha de novo, você busca de novo, você consegue de novo, mas e nem falei do lado emocional, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu quero voltar aqui e falar sobre o divórcio no lado emocional também, que eu acho que é de suma importância a gente falar sobre isso. Por quê? Porque hoje tem muitas pessoas que estão com depressão, estão com ansiedade à flor da pele, por causa de quê? Por causa do lado emocional que a separação trouxe para a sua vida. E às vezes tem pessoas que não conseguem mais nem erguer a sua cabeça. E é triste, eu tenho amigos que a gente tem trabalhado sobre essa questão, graças a Deus, todos que a gente está dando suporte, Deus tem abençoado e tem guardado para não passar por isso. Não que eu seja contra a separação deles, não, eu não sou contra, eu só mostrei a minha visão e entendo que assim, pelo conhecimento que eu tenho desses casais que eu ajudo aí, são pessoas do bem, não tem um grande motivo para passar por esse impasse e que graças a Deus, Deus tem me dado graça e tem me abençoado para poder ter uma palavra correta e sincera no momento certo. Eu já disse aqui que uma pessoa, já deu feedback aqui de uma pessoa que acerca sobre isso aí. Agora, quando não se tem solução, o caminho realmente talvez seja o divórcio. Mas, como eu disse, esse é o último pensamento. Pense um pouco. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, pense um pouco nos seus filhos, pense um pouco, talvez hoje o seu marido não é aquele mesmo de antes, está agindo um pouco fora da razão, talvez a sua esposa não é a mesma de antes, está agindo um pouco fora da razão, mas tente dialogar, tente sentar, tente algo novo, sabe? Existem muitos casais
que a esposa está esperando uma atitude do marido e enquanto o marido espera uma atitude da esposa, e os dois estão dentro do mesmo lar, um esperando a atitude do outro, mas nenhum deles tem coragem de tomar uma atitude. Que atitude boba que eu estou te falando com você nesta noite. Atitude às vezes de um marido pegar, levar um vaso de flor, um buquê de flor para sua esposa e dizer: olha, você não é aquela mesma que eu casei com você lá no passado, mas você continua sendo a que eu escolhi. Né? A mulher é a mesma coisa, você não é aquele mesmo homem bonitão, magrinho, bonito, mas você é o homem que eu escolhi. Toma uma atitude, sabe? Diálogo, senta, conversa, bate papo, se for necessário, entra dentro do carro ou entra dentro do ônibus e vai passear os dois, tirando um dia para um bom bate-papo, tirar umas fotos. Não existe nada nesse mundo que não tenha solução. Quando você não tem mais solução para os seus problemas, Deus entra com a solução. E nesta noite eu quero que Deus ele possa te abençoar a tua vida, para abrir os teus olhos, né? Abrir os teus olhos para que não tenha que passar por esse processo, se ainda há solução. Deus abençoe você no nome de Jesus. E eu vou orar por você, pela família, pelos casais nesta noite, pedindo a Deus que dá vitória. Querido Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estar falando sobre um assunto muito polêmico, meu Pai, mas o Senhor tem me dado graça para poder entender um pouco, Senhor, meu Deus, de alguns assuntos. Pai, eu não sou, papai querido, o mais correto deste mundo para falar desse assunto, mas, Pai, eu estou te entregando aquilo que o Senhor mandou eu falar. Então, por isso, Pai, nesta noite, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção, papai, sobre todos os casais que me seguem nesse canal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, toma, Senhor, direção deste momento, Senhor, da vida de cada casal que está passando. Pai, se aquele casal que está em briga, está em processo de separação, mas o Senhor tem solução para essas vidas, porque tem uns filhos, Pai, que vão sofrer. Meu Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, graça e gratidão, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe estas vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Tenha todos uma excelente noite abençoada por Deus. Compartilhe esse vídeo. Há pessoas da sua família que precisam de ouvir esse vídeo. Há pessoas amigas suas, quem sabe um parente distante que está precisando de ouvir esse vídeo. Portanto, compartilhe. Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus.